E o Senhor ele tem tocado ao meu coração a respeito dessa palavra. Todos encontraram? Gênesis capítulo 19, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhaste este mal, e eu morra. E eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva? E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Os irmãos podem estar se assentando. E o Senhor ele ministrava no meu coração sobre essa passagem. Já há alguns domingos nós temos estudado sobre homens que não pertenciam a esta terra. E no último domingo, e hoje pela manhã na escola bíblica dominical, a lição retratava sobre a vida de Abraão e a vida de Ló. E Ló, ele foi abençoado através da vida de Abraão. Aleluia. Porque ele saiu de um lugar peregrinando para uma terra que Deus prometeu a Abraão. E aquela bênção de Abraão alcançou Ló, até que eles se separaram. E Abraão seguiu a sua vida, cuidando daquilo que Deus tinha colocado como bênção em sua vida. E Ló, ele fez uma escolha de estar acampando, de estar vivendo aos redores de Sodoma, uma terra boa, fértil, uma terra que ele olhou com olhos carnais e viu que ele poderia ter algum fruto. Mas a diferença de Abraão é que Abraão foi guiado por Deus. Deus ele deu a orientação certa. Aleluia. E Abraão obedeceu. E ele foi ricamente abençoado. E Ló, ele olhou com seus olhos naturais. E o decorrer dessa história, eu creio que todos nós já ouvimos. E o Senhor, ele falava ao meu coração a respeito, para nós começarmos a ver as coisas com um olhar mais espiritual ainda. Começar a buscar de Deus. Do Senhor, ele está nos dando discernimento. Do Senhor, ele está nos orientando em cada dia com um olhar espiritual. Porque hoje em dia, nós temos vivido como muitos que viveram ali naquela cidade. E a palavra do Senhor, ela nos alerta que nos últimos dias nós viveríamos como nos dias de Noé e nos dias de Ló. A bendição, a podridão do pecado tem contaminado tantas pessoas no mundo afora, e muitas vezes nós somos impactados com isso, não em nossas vidas, que graças a Deus nós somos pessoas espirituais. E o Senhor ele nos fortalece, o Senhor ele nos guarda. Aleluia. A nossa alma, de tudo isso que tem surgido no decorrer dos nossos dias. Mas, irmãos, como a palavra do Senhor diz, o mundo jaz
maligno tem atuado, tem trabalhado, tem destruído, tem feito coisas que para nós são coisas horrendas, são coisas horríveis, mas nós também estamos no mundo. Por isso que nós precisamos ter uma visão espiritual do que está acontecendo nos nossos dias. E meditando hoje mesmo pela manhã, na escola bíblica dominical, o Senhor ele me despertava, o Senhor falava no meu coração: nós precisamos estar firmes, olhando somente para frente. Aleluia. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos olhar para aquilo que o mundo nos oferece, porque o mundo oferece muitas coisas. O mundo ele oferece empregos, o mundo ele oferece condições de vida de forma diferente que nós estamos acostumados, de acordo com a palavra do Senhor. E muitas vezes o servo de Deus ele acaba sendo contaminado com o meio que ele vive. Foi isso que aconteceu com Ló e com sua família. Porque Ló ele tinha um temor a Deus, ele tinha reverência a Deus. Porque no decorrer de todo esse capítulo 19, quando nós lemos, a palavra do Senhor diz que Ló ele recebeu 2 varões em sua casa, 2 anjos de Deus em sua casa, para que ele tivesse uma oportunidade de sair daquele ambiente, de sair daquele meio que ele vivia. Aleluia. Porque em Sodoma e Gomorra faziam coisas que pode se comparar hoje em dia. Creio que naquele período foi coisas piores até, que para Deus querer destruir aquela cidade e ela nunca mais ser edificada, coisas terríveis aconteciam naquele lugar. E Ló estava ali. Só que Ló ele saiu de uma cultura que não era daquele lugar. Ló ele andava com Abraão. Então Ló também conhecia Deus. Não da mesma forma que Abraão, mas Ló conhecia Deus. Ló, quando ele escolheu as campinas, onde passava o Jordão, ele olhou com olhos não espirituais, com olhos carnais, porque ele viu que ali ele ia ter riqueza, ali o seu gado ia ter alimento, ali ele poderia prosperar ainda mais. E ali começou o erro de Ló, em ter uma visão simplesmente carnal. Ele não foi espiritual para entender que futuramente coisas poderiam acontecer para distanciar ele da presença de Deus. Mas também a bênção que Deus tinha era para Abraão. Mas o contexto não diz de Abraão. O contexto que o Senhor ministrou no meu coração foi a respeito de Ló e da sua família, em especificamente a sua mulher. Porque a consequência que gerou na vida daquela mulher, irmãos, é algo que nós precisamos meditar em todo o tempo. Porque como Ló já vivia naquela cidade, uma pessoa influente, uma pessoa que conhecia todos, a sua casa, a sua família foi recebendo de certa forma a cultura daquele lugar, costumes daquele lugar. E Ló ele ficou tão conhecido de certa forma que ele sentava-se às portas da cidade. Então, a palavra do Senhor, quando fala que os anciãos se assentavam às portas, eram pessoas de experiência para julgar outros casos, que já conhecia todo o desenvolvimento daquela cidade. Então, Ló tinha conhecimento do lugar que ele vivia, só que ele não era o lugar dele. Ele estava ali por uma ansiedade no seu coração em se enriquecer, mas não era aquele propósito de Deus na vida dele. E através de um intercessor na vida dele, Deus teve misericórdia, porque Abraão intercedeu por a vida dele, por a vida da família dele, até a última oportunidade. E graças a Deus, Abraão foi essa pessoa que intercedeu por Ló. E quando aqueles 2 homens, aqueles 2 anjos, entraram na cidade para alertar Ló do que iria acontecer, irmãos, imaginem só. Nós aprendemos na palavra do Senhor que nós precisamos ser hospitaleiros. E é um costume daquela região ser hospitaleiro, porque eles viviam uma região desértica. As pessoas que andavam, que caminhavam num lugar que não tinha comida, que não tinha água, eles precisavam de algo para reabastecer tudo aquilo que eles gastavam no meio do deserto. E Ló ainda tinha esse costume que ele tinha aprendido com Abraão. Ele recebeu aqueles 2 homens em sua casa, aqueles 2 anjos em sua casa. E quando ele recebeu,
toda a cidade, todos os homens daquela cidade se levantaram contra Ló, para tentar algo que, ao meu ver, irmãos, é coisa horrenda, é coisa terrível. Porque aqueles dois, aquela população daquela cidade, eles tentavam contra a vida daqueles homens, daqueles dois anjos, de forma terrível. Eles queriam cometer coisas horríveis com aqueles dois homens, porque eles não tinham discernimento que era da parte de Deus que aqueles homens tinham chegado. Eles não tinham hospitalidade. Os moradores de Sodoma e Gomorra não tinham hospitalidade, não entendiam que Ló era diferente, ele precisava receber aquela oportunidade de uma nova vida. E a palavra do Senhor diz bem claro que aqueles homens, eles queriam fazer atrocidades com aqueles anjos. E Ló interveio de uma forma assim, creio que tão brusca, que ele ofereceu as suas duas filhas em troca, para aqueles homens fazerem com elas o que eles bem entendessem. Então os irmãos já podem imaginar o nível daquela cidade, o nível baixo daquela cidade, pessoas que eram imorais. E o Senhor, ele tinha dado aquela oportunidade a Ló. E quando Ló recebe aqueles anjos, ele é hospitaleiro, ele recebe de bom grado, ele manda a sua esposa preparar algo para aqueles anjos. E passando o período da noite, aqueles anjos levantam Ló e falam: se apresse, vai buscar os seus genros. Ele busca ainda, ele tenta chamar os seus genros para acompanharem, e ele foi zombado, porque aqueles jovens não quiseram acompanhar Ló, porque já estavam tão acostumados a viver no pecado, no mundo de podridão tão forte, que eles zombaram de Ló e disseram: não, a gente quer ficar aqui é o nosso lugar. E muitas vezes isso acontece com a gente, irmãos. Às vezes a gente está evangelizando algumas pessoas e as pessoas: não, aqui está muito bom, Jesus não vai voltar agora, não, eu vou ficar aqui mesmo. Para ver, é uma comparação para nós entendermos o nível do mundo que hoje nós temos vivido. Aleluia. Tem muitas pessoas que, graças a Deus, aceitam a palavra do Senhor, mas tem muitos outros que não aceitam. Mas ainda assim, a palavra foi direcionada a Ló e sua família. A salvação foi direcionada a Ló e a sua família, porque os outros já estavam na perdição. E aqueles jovens não quiseram a salvação. E quando aqueles dois anjos viram que Ló estava demorando, eles tiveram uma atitude. Eles pegaram Jó pela mão e vamos embora. Eles arrancaram Ló, a sua esposa e suas duas filhas daquele lugar. E elas foram, conforme foi lido aqui na descrição da palavra. Glória a Deus. E aí começa todo aquele processo. Vamos sair do meio deste mundo de pecado, deste costume que não é o nosso costume, mas nós fomos contaminados. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele veio para trazer transformação, mudança, limpeza de tudo aquilo que não pertencia a Deus da vida de Ló. Só que ainda assim existia algo no seu coração que ele gostava daquilo, porque ele ficou tanto tempo ao redor, e o anjo precisou pegar ele pela mão. Vamos, meu filho, vamos, isso aqui vai ser destruído, pode ficar aqui. Tudo porque Abraão foi um intercessor na vida dele. E aquela mulher, ao ser levada, a Bíblia não fala a respeito dela, não fala nome, origem. Alguns estudiosos dizem que ela tinha origem egípcia, mas a Bíblia não fala disso. Mas ela apareceu somente dessa forma, a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Por quê? Devido à desobediência. Ela estava tão acostumada com aquele costume, ela estava tão entranhada naquela situação, que ela olhou para trás. Ela desejou continuar vivendo naquele mundo de pecado e de perdição. E os anjos orientaram: não olhe para trás. Foi uma ordem somente. Uma ordem que para nós muitas vezes é simples: não olhe para trás. Não olhe para trás. Não deseje aquilo que o mundo te oferece. Não deseje estar entre os ímpios, estar com amigos que não te edificam em nada. Não deseje estar em um ambiente que a podridão do pecado domina. Deseje estar em um ambiente que é purificado por Jesus.
Porque aonde Jesus chega, há transformação, Oh, glória. há libertação, há purificação, há mudança. E a misericórdia alcançou Ló naquele dia. E aquela mulher, ao olhar para trás, ela ficou ali mesmo, naquele lugar, devido ao nível de desobediência. Irmãos, nós precisamos estar atentos em cada dia, porque às vezes uma coisa muito simples nos faz olhar para trás, nos faz parar na nossa caminhada. É verdade. Porque ao parar, a gente já fica naquela, vou ou não vou. Mas nós precisamos continuar a caminhada, independente do terreno que a gente vai passar, independente se a gente vai precisar subir ao monte que o Senhor mandar, independente de Zoar aparecer no nosso caminho, nós precisamos continuar a nossa caminhada. Porque quando eu era bem jovenzinha, eu ouvia sempre um pastor falar: nós estamos caminhando para cima. Se nós pararmos ou olhar para trás, como que vai ficar a nossa caminhada? Nós não podemos nem parar e nem olhar para trás. Não podemos nos deixar contaminar com tudo aquilo que está aí, as portas, as bandejas que o mundo nos oferece, porque o mundo oferece, o inimigo oferece muita coisa para nos tentar tirar da presença de Deus. Mas é nessa situação que nós precisamos ter discernimento espiritual, de entender que precisamos ficar firmes no caminho, que é o Senhor Jesus. Aleluia! Cada dia, independente da circunstância, do percurso, do que nós vamos passar, porque o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele nos mostra o caminho dia após dia pela Tua Palavra. O Senhor, Ele nos orienta através do Teu Santo Espírito em todo o tempo. Nós precisamos ter a nossa posição de buscar no Senhor. Mas como que o Senhor vai falar comigo? Eu preciso sentir uma direção, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor nitidamente falar aos nossos ouvidos, mas o Senhor, Ele nos fala através da palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos fala através de louvor. O Senhor, Ele nos fala através de sonhos. O Senhor, Ele nos revela através da Tua palavra mesmo, através das pregações na igreja, através de coisas que nós ouvimos no decorrer do nosso dia. Uma simples palavra, até mesmo de uma criança, o Senhor, Ele fala conosco o que nós precisamos fazer nessa caminhada que nós estamos. Nós somente não podemos nem olhar nem parar e nem olhar para trás. Precisamos ficar firmes, alicerçados no Senhor. E o próprio Senhor Jesus, Ele nos alertou sobre isso novamente, porque essa passagem de Ló e da sua mulher foi falada por Jesus. Lá no livro de Lucas, se os irmãos quiserem estar abrindo a Bíblia, no livro de Lucas, fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. Esse final de semana eu estava até conversando com a minha sogra a respeito da palavra do Senhor, e eu falei com ela assim: às vezes a gente tem medo de explicar algo que está na palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor é autoexplicativa. Se a gente para meditar, o que Deus falava, revelava para o povo lá no Antigo Testamento, Jesus, Ele veio retratando tudo novamente, revelando através da sua graça. E ainda hoje, com a palavra do Senhor, que já é toda escrita, o Senhor, Ele revela para nós. Ele nos explica, Ele nos dá o discernimento. Mas nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar alicerçados no Senhor. E diz assim, no livro de Lucas, no capítulo 17, o Senhor Jesus, Ele estava explicando algumas coisas, e eu quero estar falando. Eu vou estar lendo que a palavra do Senhor nos explica de uma forma melhor. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E digo-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo aqui, nada vades, nem o sigais, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de
também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor Jesus, ele nos exortou a permanecer e a lembrar do que aconteceu com aquela mulher, por ela ter olhado para trás dos seus desejos, das suas ansiedades, o costume que ela adquiriu durante anos que ela viveu naquele lugar. Ela ficou ali, ela não saiu dali. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus, porque o nosso alvo é estar na eternidade. Glória a Deus, aleluia. Eternamente nos céus. Então tudo aquilo que nós temos aqui passa. Assim como Salomão sempre diz, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Mas a nossa vida não é esta. A nossa vida é a eterna, é a espiritual. Por isso que nós precisamos ficar assim, olhando, firmados no Senhor, recebendo em cada dia as misericórdias do Senhor em nossas vidas também, porque Deus ele é misericordioso para cada um de nós. Ele nos sustenta em cada dia, Ele nos fortalece em cada dia. Ele fala, não é hora de parar, não é o momento de olhar para trás. Fique firme, olhe para frente, siga no caminho, porque Jesus ele tem nos dado o caminho. Nós estamos seguindo em direção ao céu e precisamos permanecer nesse caminho. Independente daquilo que vamos receber em oferta, mas nada neste mundo pode comprar a nossa salvação, porque a nossa salvação foi paga por um preço muito grande que Jesus já pagou. Se Ele pagou, nós precisamos nos esforçar para não olhar para trás, para não ficar aqui, para alcançar em Jesus Cristo a nossa salvação, a eternidade no Senhor. Amém? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite.